Ó, é o seguinte, essa aula aqui é sobre álgebra linear e eu vou tentar te fazer entender o que diabos a gente está fazendo com aqueles cálculos. Eu não vou fazer nenhuma conta aqui, é só tipo eu tentar te explicar qual é a lore por trás de álgebra linear, pra você entender que merda que a gente tá fazendo lá. E a gente começa daqui, porque veja bem, a álgebra linear é para você trabalhar com equações de primeiro grau. E como é que a gente representa as equações de primeiro grau em notação? A gente vai usar, por exemplo, uma matriz. Né? Uma matriz ela é uma forma de você escrever equações lineares e vetores e tudo mais sem você precisar escrever as variáveis. Você utiliza somente os coeficientes. Então você tem aqui os coeficientes desse sistema aqui. Esse sistema de expressões não são equações, porque não tem nada declarado aqui para ser igual na forma matricial dela. E a matriz você pode entender também como uma composição de vetores em que eles se satisfazem simultaneamente. Então, por exemplo, aqui se eu fosse resolver esse sistema, se ele tivesse uma igualdade, seria a interseção de três planos, porque eu tenho três variáveis aqui e é lá no espaço. Que é tipo, a reta do espaço seria o plano, né? O objeto linear do espaço seria o plano, entre aspas assim. E das matrizes, como elas são associações de vetores, como eu estou falando, que eles se satisfazem simultaneamente, a gente tem, por exemplo, os espaços vetoriais. Essa aqui, por exemplo, é a matriz do R2, né, que é formada aí pelos vetores 1, 0, que é o I, e o 0, 1, que é o J. Aqui a gente já tem a matriz do R3, e você percebe que essas duas matrizes aqui elas são matrizes de identidades. Por quê? Porque é como se elas fossem a identificação do espaço vetorial que a gente está falando, ou seja, a identidade do R2 são esses dois vetores canônicos, a identidade do R3 são esses três vetores canônicos. Né? Funciona mais ou menos assim o que quer dizer uma matriz. É uma forma de você representar sistemas lineares sem precisar escrever as incógnitas. E são tipo associações de vetores, que elas definem também, por exemplo, o próprio universo, o próprio espaço delas, que eu vou abordar adiante. A gente vai entender matematicamente que merda é um determinante. Que tipo, por que, é que ele é assim, por que, é que ele surge e o que é que ele tem a ver com a matriz. Vê, como eu falei que a matriz você escreve um sistema linear, né, os coeficientes das incógnitas, como esse formato aqui. Quando você tenta, por exemplo, resolver essa equação aqui, isolando y e isolando x, você procura o valor das variáveis, acontece uma coisa interessante, que é você encontrar essa expressão aqui no denominador. Claro, ela está trocada aqui os sinais, mas é porque a depender dos valores aqui vai alternar, ou foi a ordem que eu fiz aqui. Né? Se eu não multipliquei por um sinal negativo aqui, por exemplo, para resolver. Mas se percebe aqui que em módulo eles são a mesma coisa. O determinante é justamente essa coisa. É tipo o delta da equação do segundo grau. Se vai dizer que se vão existir raízes reais ou não. É esse o caso. O determinante de uma matriz ele é um número associado aos coeficientes de um sistema linear que ele vai dizer se o sistema tem uma solução possível ou se ele é impossível. E o fato dele estar no denominador significa que ele tem que ser diferente de zero. Porque se a determinante for zero, por exemplo, significa que esse sistema ele não vai ter solução nem para x nem para y. Certo? Então, é isso que um determinante significa. Se você pegar matrizes maiores e fazer o trabalho algébrico com elas, você vai encontrar uma expressão que seria o quê? O equivalente à regra de Sarres, da matriz 3x3, e você tentar outras coisas aí com matrizes maiores, talvez você encontre, se você tiver paciência. Então, basicamente, é isso aqui. O que é que uma matriz e um determinante são? Matriz é tipo uma forma de você escrever sistemas lineares só com os coeficientes, ou também a associação de vetores, porque tipo assim, isso aqui, essa expressão aqui, ela é definida por um vetor diretor desse plano, no espaço aqui, que tem as coordenadas 1, 1, 2. Tipo, esse vetor diretor ele vai abrindo o caminho de um plano aqui. O plano ele está perpendicular em relação a ele aqui.
né? No caso aqui de um vetor perpendicular ao plano, ele está perpendicular a esse vetor diretor dele aqui. Então, esse outro plano é regido por outro vetor diretor, esse outro plano aqui é por outro vetor diretor. Então, quando a gente faz a matriz dele, a gente está querendo dizer que a gente abriu um espaço vetorial e composto por esses vetores que estão dirigindo eles. Né? Que, por exemplo, o caso aqui do R2, você tem dois vetores que vão abrindo aqui. Um plano aqui, que é o espaço do R2. Aqui você tem três vetores que você vai abrindo aqui, ó. No caso aqui, a região do R3, a área do R3. E vamos lá. A gente vai falar aqui de o que é essas coisas da gente falar dos vetores canônicos e a dimensão deles. Vê. O do R2 você vai entender direitinho, porque tipo assim, você tem dois vetores aqui, você tem o I e o J, né? I sendo 1, e J sendo 0, I sendo 0 e J sendo 1. Esses são os dois vetores que eles abrem o espaço aqui de dimensão 2 do, do espaço. E eles vão ter aí, portanto, dimensão 2. É tipo o universo que eles abrem, tipo assim. Né? A gente entende direitinho dos vetores do R2 e do R3. O do R4 já fica um pouco mais difícil de você tentar imaginar, que é a quarta dimensão, e a gente, como somos tridimensionais, não concebemos muito bem isso daí na imaginação. Mas se for aqui o R3, por exemplo, você vai ter o quê? Três vetores que eles vão abrir o quê? Essa região do espaço aqui do, do R3. Agora, quando eu falo de espaço matricial, é um negócio totalmente doido. Porque, tipo assim, é como se fosse o multiverso que essas coisas existem. O que vai ficando cada vez mais abstrato. Como eu falei que matriz é uma espécie de associação de vetores, é como se você tivesse, tipo assim, você tivesse um vetor R2, que seria um plano, outro vetor R2, que seria outro plano, outro vetor R2, que seria outro plano, e mais outro vetor R2, que seria mais um outro plano. Ou seja, a dimensão disso aqui é 4. É 2 daqui ao quadrado. A dimensão é 4. E esses aqui são os vetores canônicos do multiverso, digamos assim, das matrizes 2 por 2. É como se fosse tipo uma associação de 4 planos assim. É um negócio bem doido de você tentar imaginar. Aí aqui seria tipo o I, o J, o I e o J, né, no caso do R2. Se fosse o mundo matricial do M3, seriam 9 vetores, ou seja, você teria tipo uma interseção de nove espaços assim, né, espaços tridimensionais para compor esse universo aí das M3. É tipo um multiverso dessas coisas. E a gente consegue imaginar direitinho do R2 porque é fácil você pensar em vetores. Né? É mais fácil você pensar em vetores do que, por exemplo, uma associação deles, que é o que compõe a matriz, por exemplo. E dos polinômios é tipo o multiverso que os polinômios existem. Quando a gente fala de espaço vetorial, é o espaço dos vetores, e a gente consegue entender por esses modelos aqui. Quando a gente fala de espaço matricial, é como se fosse o multiverso das matrizes, né, que seria aí as associações de vetores que a gente não consegue conceber. E espaço polinomial é tipo o multiverso dos polinômios, ou seja, vai ficando cada vez mais abstrato. E, bem, a gente vai chegar aqui. Isso aqui é a dependência linear, que eu vou explicar o que é. Vê, é o seguinte, tem uma coisa que é interessante. Quando a gente fala que dois vetores eles são linearmente dependentes, significa que eles estão contidos sobre a mesma reta. Quando a gente fala que eles são linearmente independentes, é porque eles não estão contidos na mesma reta, como o 1 e o 3 aqui. E vê, por que dependência linear ele tem uma relação do vetor nulo e dos coeficientes, que a gente diz tipo, quando os coeficientes A, B e C, todos eles aqui forem zero, você tem dois vetores que são linearmente independentes. Porque tipo assim, ó, você vai ler combinação linear de outro jeito agora. Você vai ler assim. O vetor nulo, zero, ele é a resultante de pedaços, ou melhor, de múltiplos escalares desses outros três vetores. Ou seja, eu estou repartindo o vetor nulo como três componentes, as quais são múltiplos escalares de 1, 2 e 3. E o que é que isso daí tem a ver em eu dizer que A, B e C tem que ser zero para eles serem linearmente dependentes? Significa o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, o 3 e o 1, que eles são linearmente independentes, a única forma desses dois vetores darem um vetor nulo
é quando a extensão deles, o múltiplo escalar deles, for zero. Ou seja, o que quer dizer A vezes U1? Significa que eu vou multiplicar U A vezes, eu vou estender U A vezes aqui de comprimento. Né? Eu vou elongar ele, em outras palavras. Então, eu disser que ele é linearmente independente, significa que a única forma dele dar o vetor nulo é justamente quando eles não estão alinhados e a extensão deles tem que ser necessariamente zero. Mas quando eu falo que eles são linearmente dependentes, ou seja, A, B e C, pelo menos um deles, dá diferente de zero, significa o seguinte, que existe alguma extensão aqui entre o vetor U2 e U1 que é resultante de zero. Ou seja, significa que eles estão contidos na mesma reta. Porque se eu elongo dois vetores assim, e chega um momento que a resultante deles dá zero, significa que necessariamente eles estão na mesma direção, ou em sentidos opostos, ou tanto faz. Mas, por exemplo, quando eu tenho aqui dois vetores que não estão na mesma direção, né, não estão, digamos assim, sobre os mesmos eixos, significa que sempre essas duas médias aqui vai gerar uma resultante aqui no meio. E a única forma delas se anularem, né, é quando for o quê? A elongação desses dois vetores for zero. Ou seja, significa que o único jeito de dar uma resultante nula entre dois vetores que não estão na mesma direção é quando o elongamento deles for zero. Essa é a ideia de linearmente independente. Se eles forem linearmente dependentes, significa o seguinte: quando falar que pelo menos um desses caras aqui não é zero, é porque existe pelo menos alguma extensão de um desses vetores aqui, que é resultante da nula. Ou seja, eles estão sobre o mesmo eixo e que, portanto, estão sobre a mesma reta, são linearmente dependentes. Quando a gente fala, por exemplo, combinação linear de um vetor em relação a outros, é tipo assim. É como se eu quisesse escrever o vetor V em função dos vetores o1, o 2 e o 3. Ou seja, eu quero um vetor V como, como resultante de componentes de 1, 2 e 3, mediados por quê? Alfa, beta e gama, que são o quê? Elongações tais desses vetores que é resultante de V. É isso que é a ideia de combinação linear. É você fazer uma combinação de você escrever um vetor, um novo vetor assim, como combinação, usando outros vetores como componentes para ele, mediado o que por elongamentos, digamos assim, né? Múltiplos escalares desses vetores. Essa é a ideia de dependência linear, geometricamente falando. Bom, e aqui, quando a gente fala de dependência linear e linearmente independente, quando a gente fala linearmente independente no R2, significa o seguinte: os dois vetores não estão sobre a mesma reta. Quando a gente falar de independência linear no R3, significa que esses três vetores aqui, eles não estão contidos simultaneamente no mesmo plano. Ou seja, você consegue agrupar dois vetores em um plano, mas um vai ficar de fora. Porque, tipo assim, a reta do espaço é o plano, digamos assim. E a reta do plano é a própria reta. E se for no R4, por exemplo, talvez o modelo seja assim. Se for linearmente independente no R4, talvez seja tipo três vetores que consigam conter dentro de um espaço, de um cubo, sei lá, e sei lá, um fique para fora. Alguma coisa desse tipo. E beleza. O que tem aqui? Ah, essa aqui é a parte interessante que a gente vai entender. O que é que merda é um conjunto gerador, o que é uma base e o que é que isso tem a ver. Ó, quando eu pego os vetores I e J, que são os vetores canônicos, eles quando se estendem assim, para mais e menos infinito, eles definem regiões do plano, que é justamente o espaço do R2. Já que eles são os vetores canônicos, eles são os vetores base do R2. Quando eu pego dois vetores assim, e eu vejo que eles são linearmente independentes, significa que quando eles se estenderem para o infinito, eles vão delimitar uma região aqui no meio, que é o subespaço vetorial. Ou seja, é a região delimitada por dois vetores geradores, que são a base. Né? E se for no espaço,
esses três vetores aqui não se conterem no mesmo plano, significa que eles vão abrir tipo assim, tipo uma pirâmide assim. Vão tipo abrir um cone radiando de luz, um cone de luz assim, mais ou menos. E é aí que a gente entra em conjunto gerador e base. Que diabos é isso daí, geometricamente falando? Quando a gente diz que um conjunto gerador ele é o conjunto dos vetores capazes de gerar um espaço vetorial, é isso aqui que a gente está falando. São vetores capazes de gerar regiões do espaço, que a gente vai chamar de subespaços, em um universo, tipo R2. Aí por que a gente fala de base? Que diabos é uma base? Bem, a base seria tipo a quantidade mínima de vetores que você tem para gerar o subespaço que obedeça às leis de formação do conjunto gerador. Por exemplo, se a gente tiver um conjunto gerador no R3, mas a base for de dimensão 2, significa que, dada a lei de formação do conjunto gerador, ele só consegue comportar vetores que estejam aqui delimitados num plano que a gente encontrou dos únicos dois vetores da base. Né? O conjunto gerador por si só pode ser uma base, mas quando não é, significa que pelo menos um desses vetores ele tem dependência linear com algum outro. Ou seja, se for no espaço, significa que pelo menos um dos vetores aqui do conjunto gerador, ele... Ou melhor, três desses vetores aqui, eles estão contidos no mesmo plano. Como a gente está buscando linearmente independente, o que a gente faz? Lá no escalonamento que a gente buscava o vetor nulo, o que acontecia? A gente eliminava um desses vetores. Né? A gente fazia o escalonamento e procurava o quê? Uma nova base. E quando a gente fala o artigo indefinido uma base, significa o seguinte, que aqui existem infinitos vetores que eles têm o mesmo comportamento desses vetores da base, por exemplo. Né? Eles conseguem gerar o mesmo subespaço, por exemplo, a depender das orientações. E sei lá, pode ser múltiplos escalares ou ter uma orientação diferente, mas é basicamente isso. A base é a quantidade mínima de vetores, que eles são todos entre si simultaneamente, linearmente dependentes, que são capazes de gerar um subespaço vetorial, que são essas sub-regiões aqui dos universos, por exemplo, do R3 e do R2. E quando a gente fala aqui das regras de existir um subespaço, é porque tudo que a gente fizer dentro desse subespaço tem que ficar ainda dentro desse subespaço. Ele não pode burlar as leis e sair para fora, senão ele não pertence. Então a gente fala que o vetor nulo ele pertence ao subespaço. Ora, claro, porque se eu estou criando, por exemplo, aqui um novo universo aqui dentro, tem que existir, por exemplo, o elemento nulo. É tipo você criar o conjunto dos números inteiros e não incluir o zero dos naturais. Não vai fazer sentido. Aí quando eu falo que a soma de quaisquer dois vetores tem que pertencer ao subespaço W, é porque todo qualquer vetor que eu somar aqui dentro tem que dar uma resultante ainda aqui dentro desse subespaço. E o mesmo vale para aquela regra do escalar. Todo qualquer escalar de vetor que eu multiplicar e estender ele tem que ainda estar dentro desse subespaço. Essa é tipo a ideia geométrica de o que é subespaço e o que é que tem a ver dependência linear com essas coisas aí. E tem aqui também essa parte de sistemas, né, sistemas lineares. Por que a gente fala que um sistema é possível e determinado? E por que ele só tem uma solução? Bem, quando você tem aqui esse conjunto de equações que eles têm que se satisfazer simultaneamente, significa que eu tenho aqui um, dois, três planos. E se ele é possível e determinado, significa que esses três planos eles se cruzam em um ponto. Né? Porque, tipo assim, a interseção de dois planos é uma reta. Então, se você fizer a combinação de dois planos, né, de três planos 2 a 2, você vai terminar aí com duas retas. Que tipo, eu vou pegar o roxo e o vermelho, eles se intersectam numa reta assim. Aí eu pegar o roxo e o verde, eles se intersectam em outra reta, e o verde e o vermelho em mais uma outra reta. Aí essa única interseção aqui, simultaneamente entre as três, é a solução do sistema possível e determinado. Quando a gente falar de sistema possível e indeterminado, tem infinitas soluções. Por quê? Porque elas estão ao longo de uma reta. Os três planos eles se intersectam numa única reta, né? no mesmo local aí, não uma única reta. E se a gente falar que o sistema é impossível, é porque não tem jeito nenhum desses planos se intersectarem, ou seja, eles são paralelos, por isso que o conjunto é vazio. E agora a gente vai aqui para uma parte que é interessante, que é isso aqui. Ó. Isso aqui é aquela parte de componentes do vetor. Que diabo é isso?
É tipo assim, eu tenho um vetor e eu quero saber quais são as coordenadas deles na base B. E quando a gente fala de base, voltando aqui, é tipo criar um subuniverso dentro do universo. Tipo, criar um subespaço R2, ou melhor, um subespaço de dimensão R2 dentro do R2. Aí quando a gente fala de pegar um vetor e descobrir quais são as coordenadas dele na base, é a gente fazer com que essa base aqui, orientada por dois vetores, seja um novo sistema de referência para a gente orientar aqui coordenadas paralelas a cada um dos eixos para encontrar a coordenada desse vetor que está referenciado no sistema cartesiano nesse conjunto aqui da base. Então, o que dependência linear tem de novo a ver com isso? Ora, eu vou escrever o meu vetor U como componentes dos vetores da base, né, enlongados a tantas unidades assim. Ou seja, eu quero escrever U como a resultante, quero aqui ó, o vetor U como resultante dos vetores da base aqui. Ó. É isso que a dependência linear aqui está falando. Ou seja, eu quero escrever U linearmente dependente com os vetores da base para encontrar as coordenadas dele. E é essa visualização geométrica aqui. Ó. U em coordenadas do sistema canônico estaria aqui. Ó. Mas aqui dos vetores dessa base, aqui do R2, ele está aqui. Ó. Ele vai ter novas coordenadas. Então, quando eu falo de determinar as coordenadas de um vetor em relação à base, é eu dizer quais são as coordenadas do meu novo sistema de referência. E aí é que a gente diz aqui, ó, as coordenadas de U em relação à base B é dado por Bx e By. E daqui surge a matriz de transformação, que é tipo eu pegar o meu vetor U e transformar ele por meio de uma matriz, uma mediadora em que? Os vetores da base U. Ou seja, é eu trocar o sistema de referência por meio de uma matriz. Que tipo a matriz, como eu falei, que ela é tipo um conjunto de associação de vetores e essa coisa todinha aí, é como se fosse uma função, que a gente vai chegar lá em transformação linear agora, que ele pega um sistema de referência e joga em outro. E de base disso, eu vou falar de o que é transformação linear. Ela é uma função entre dois subespaços vetoriais que ele vai pegar o vetor de um subespaço e jogar no outro. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os vetores de uma base de um subespaço e escrever ele como componentes, ou melhor, você vai é isso mesmo, você vai pegar o vetor de uma base V e escrever ele como componentes dos vetores da base do meu outro subespaço aqui do contradomínio do W. Eu estou mudando o sistema de referência. Então, por exemplo, se aqui nas componentes do vetor eu pegava um único elemento por meio de uma matriz de transformação, ou seja, isso aqui é uma função, bem dizer. Isso aqui é uma função. E gerava uma imagem, aqui eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um conjunto de elementos em que U está contido por meio de uma função que eu vou chamar de transformação linear e gerar aqui, ó. Porque quando a gente fala transformação linear de uma base B para C, significa que eu vou escrever os vetores que foram gerados na base B nas coordenadas da base C que eu estou transformando. Isso que é transformação linear. Basicamente isso daí. Então eu espero que essa explicação meio doida que eu tenha dado, essa lore aí que eu dei de álgebra linear, tenha feito você entender alguma coisa, pelo menos, porque assim, eu achei uma merda o jeito que está sendo dado assim, porque é um monte de cálculo doido que eu não sei para onde é que vai. E eu acho que você precisava dessa intuição geométrica para saber o que é que você estava fazendo, o que é que pipoca você estava fazendo com aquelas contas. Então eu espero que eu tenha ajudado aí. Isso aqui foi só uma aula teórica para lhe dizer o que é que a gente estava fazendo, mas eu espero que tenha aulas de cálculo aí para demonstrar como é que chega a essas conclusões aí. Então, beleza aí para vocês.